Meu nome é Marcelo, eu sou médico hematologista, eu estou hoje na Fundação Hemocentro de Brasília, à frente da unidade técnica desse Hemocentro. Bom, é uma grande honra para mim estar participando desse primeiro simpósio de hematologia e hemoterapia, que está sendo proporcionado pela Fundação Hemocentro de Brasília. E vamos ao tema, que é desafios transfusionais na hemorrede do DF, adequação à complexidade dos pacientes atendidos e aplicação das boas práticas transfusionais. Bem, esse termo é um termo bem genérico, é algo bastante abrangente, a gente vai tentar dar dar uma resumida e focar em algumas coisas que são mais importantes aqui para a nossa realidade aqui, enquanto Hemocentro coordenador. Bem, a gente começa então com essa frase, que é uma frase de conhecimento já de todo mundo, que é: conhece a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Essa frase ela é bem importante porque ela está dizendo que a partir do momento que a gente sabe o que a gente tem e sabe o que a gente tem de potencial, a gente consegue traçar então um planejamento possível, um planejamento que possa ser realmente de impacto para a população, mas que para isso a gente precisa ter, vamos dizer assim, um olhar para dentro de si, né? Então isso aí evidentemente imprescindível para que a gente possa traçar uma estratégia a médio e curto prazo, que é muito daquilo que a gente vai falar hoje aqui. Bom, para começar, a gente vai falar sobre o diagrama da hemorroide, que é um esquema bem simples para a gente entender como é que está inserido o hemocentro, como é que está distribuída e como é que está organizada a hemorroide do Distrito Federal. Bem, nós temos a Fundação Hemocentro de Brasília como um hemocentro coordenador, né? Brasília tem a peculiaridade de ser uma unidade da federação pequena, então a gente tem o privilégio de ser o único hemocentro e a gente consegue então coordenar essas outras instituições, que são os hospitais regionais que compõem, né, a rede hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde aqui do Distrito Federal. Nós temos também o Instituto de Gestão Estratégica, composto hoje de 2 hospitais, mas do principal hospital do Distrito Federal, que é o Hospital de Base, e temos também os hospitais conveniados. Evidentemente que a porta de entrada da Fundação Hemocentro de Brasília nesses locais são as unidades de hematologia e hemoterapia, onde ficam localizadas as agências transfusionais, isso nos hospitais regionais, nas unidades de hematologia e hemoterapia, onde ficam as agências transfusionais do Hospital de Base e do NHH, do Hospital Regional de Santa Maria, e nas agências transfusionais do Hospital Universitário, Hospital das Forças Armadas, Hospital da Criança, Hospital de Cardiologia do Distrito Federal, que são alguns dos hospitais conveniados ao Hemocentro de Brasília. Algumas dessas agências transfusionais, elas também fornecem hemocomponentes à UPA, que é nas unidades de pronto atendimento, que hoje fazem parte do Instituto de Gestão Estratégica, qual compõe o Hospital de Base e o Hospital de Santa Maria, mas que por proximidade e regionalização ficou estabelecido de que esse fornecimento, que hoje inclusive é feito através de um protocolo, já bem divulgado, em situações inclusive de excepcionalidade, em que essas agências transfusionais de alguns hospitais regionais, elas fornecem hemocomponentes a essas UPAs, que são essas unidades de pronto atendimento, e, por exemplo, ao Hospital Regional do Guará, o Hospital de Apoio de Brasília, e no caso, por exemplo, do Hospital Regional da Asa Norte. Bem, e também temos na unidade de hematologia e hemoterapia e no Hospital Santa Maria também o fornecimento à UPA, né, essas unidades que compõem o IGES-DF. Bom, a Fundação Hemocentro de Brasília hoje, ela conta com 1,64 de doadores em relação à população do Distrito Federal. Esse valor ele está dentro daquilo que é a realidade brasileira, né, que em média é em torno
deste valor, né? E também pelo preconizado da OMS, que é de 1 a 3% de doadores dentro de uma população. E nós temos um descarte, isso é um descarte em média também, um descarte médio, de 2,44% de concentrado de hemácia por conta de vencimento nas agências transfusionais do Distrito Federal. Isso é importante porque com este cenário nós conseguimos atender como Hemocentro da unidade do Distrito Federal, nós conseguimos ter 100% da demanda de transfusão do Distrito Federal, que é distribuída naquele esquema que a gente viu anteriormente. Bom, nós foram distribuídos, né, 5.925 hemocomponentes, né, todos eles em agosto de 2022. Eles são distribuídos para unidades hospitalares, para hospitais regionais, que como a gente coloca aqui, que com vários perfis de serviço, em que a gente pode meio que conseguir classificá-los em relação ao volume de transfusão, que a gente considera baixa, de até 100 transfusões ao mês, e alta, de mais de 500 transfusões ao mês. E também em termos de complexidade, em que a gente tem a quantidade de hemocomponentes distribuídos fora da rotina e a prioridade ao uso do concentrado de plaqueta por aféres como parâmetros que a gente pode colocar em termos de complexidade do ponto de vista transfusional. Bem, isso que vai ser colocado aqui nesse quadro, é um quadro bastante grande e um pouco complexo, mas que a gente vê que nós temos hospitais conveniados e hospitais regionais que eles têm baixo volume do ponto de vista transfusional e baixa complexidade. A gente tem como exemplo, por exemplo, o Hospital Regional de Braslândia e o Hospital Regional do Paranoá. E também hospitais conveniados, como o Hospital Sara Kubitschek e o Hospital das Forças Armadas, em que a gente tem o que a gente já conversou anteriormente. Nós também temos, em relação à complexidade, aquele dado da prioridade para transfusão por aféres, em que a gente vê que tanto o HFA, como, por exemplo, o Hospital Regional de Braslândia, que estão representando esse primeiro grupo, a gente vê que a quantidade de transfusão de plaqueta por aféres ela é bem baixa. Bem, nós temos também um segundo grupo, que são hospitais regionais e hospitais conveniados, cujo volume transfusional ele é moderado, quer dizer, ele é mais de 100 e menos de 500, e que detém vários níveis de complexidade. A gente pode destacar, por exemplo, o Hospital Regional de Sobradinho, que a gente tem 258 transfusões, e a gente tem 2 transfusões de plaqueta por aférese. Bom, a gente tem, por exemplo, o Agarran, que é um hospital que tem as suas peculiaridades, por exemplo, o atendimento, hospital de referente a atendimento dos pacientes grandes queimados, e nós temos o Hospital Regional Taguatinga, que é um hospital importante no atendimento de politrauma, por exemplo, e de clínica médica em geral, além do grande volume, como o Agarran, também de cirurgias, né, de pacientes cirúrgicos eletivos. E nós temos dos hospitais conveniados o Hospital Regional Santa Maria, que tem mais ou menos este perfil também. Nós vemos que, por exemplo, o Agarran, ele tem um quantitativo de transfusão de plaqueta por aféres, que é um quantitativo razoável. Por quê? Porque também temos pacientes de hematologia com algum grau de complexidade. Pacientes, por exemplo, com síndrome mielodisplásica, pacientes que têm uma necessidade transfusional um pouco diferenciada, são pacientes hematológicos. Nós temos finalmente, então, o último grupo de hospitais, que é constituído pelo Hospital de Base e outros hospitais conveniados, em que nós temos um grande volume transfusional, que o Hospital de Base, como a gente pode ver, é um monstro em termos de transfusão aqui no Distrito Federal, né? E também de alta complexidade. O Hospital de Base não precisamos falar, é o hospital que pega os pacientes oncomatológicos, que fazem, que tem os pacientes neurocirúrgicos, também referência em politrauma aqui em Brasília. Então, ele é um hospital complexo e de alto volume em todos os sentidos. Nós temos também o hospital conveniados, por exemplo, como é o HUB, que também tem pacientes de complexidade, tanto hematológica como de pacientes não hematológicos,
e também de cirurgias mais complexas. Nós temos o Instituto do Coração, que é responsável aqui por fazer, aqui no Distrito Federal, por fazer das SES transplantes de órgãos sólidos e transplante de medula. E nós temos o Hospital da Criança, que também é um hospital referência para doenças hematológicas e pediátricas aqui do Distrito Federal, oncohematológico, inclusive com transplante também. Então a gente pode ver que esses hospitais também têm aquele perfil diferenciado, como a gente já conversou em termos de complexidade e transfusão de plaqueta por aférese. Então, para a gente ter uma ideia da diversidade que a gente tem de serviços dentro do Distrito Federal. Parece que é pouca coisa, mas na verdade nós temos uma diversidade relativamente grande. E dentro dessa diversidade nós temos também vários perfis de atendimento, em que a gente simplificou em receptores, né? No caso são perfis de pacientes, receptores ocasionais, que tem, por exemplo, pacientes que eventualmente tomam sangue até num volume grande, mas que não necessariamente são pacientes que vão ter como sistemática a transfusão de sangue, como até parte do tratamento, como são os casos dos pacientes receptores regulares. Então nós temos vários pacientes desse tipo, sangramento digestivo, sangramento transvaginal, o paciente crítico, o paciente de UTI, os politraumatizados, os grandes queimados, né, cirurgia de grande porte e até mesmo renais crônicos. Mas nós temos um outro grupo de pacientes que são receptores regulares de hemocomponentes, particularmente de concentrado de hemácias e plaquetas, e que a gente está falando basicamente dos pacientes hematológicos. Os pacientes hematológicos, como já foi dito anteriormente, basicamente eles são atendidos no IGSDF, no Hospital de Base de Brasília, parte dos pacientes também atendidos no HUB, e nós temos os locais de transplante, Hospital da Criança e Hospital do Coração, mas nós temos também os pacientes com hemoglobinopatias hereditárias, em que a gente necessariamente precisa destacar os pacientes portadores de doença falciforme, que é o grande contingente de pacientes que tem essa necessidade de fazer um acompanhamento um pouco mais próximo, com uma necessidade, inclusive transfusional, que a gente coloca como regular. Então, são pacientes que ao longo da vida eles acabam com a necessidade de fazer algumas transfusões ao longo da vida. Felizmente, isso aí não é uma regra, né, principalmente depois de drogas como a hidroxureia, mas ainda é uma realidade, sim, tá? Então, falando um pouquinho da doença falciforme, nós temos hoje aqui no Distrito Federal 1.352 pacientes cadastrados, né? Desses pacientes que estão cadastrados, que não correspondem à totalidade dos pacientes, a gente reconhece que há uma subnotificação ainda, que é algo que a gente está evoluindo, mas que mesmo assim a gente está falando em termos de 759 pacientes que estão cadastrados na farmácia de componente especializado e que estão hoje em uso de hidroxureia. Então a gente vê que é quase a metade desses pacientes que são cadastrados, que também não são a totalidade, que usam a hidroxureia. Isso é um dado interessante, um dado que precisa ser visto com um pouco mais de profundidade para que esse panorama seja revertido, né? Nós temos também a portaria 1310, portaria aqui distrital, que justamente regulamenta a atenção integral aos pacientes portadores de hemoglobinopatias hereditárias, né? Em que ele faz justamente definição dos papéis do hemocentro como hemocentro coordenador das políticas dessa atenção e da Secretaria de Estado de Saúde como a provedora dos atendimentos, tanto emergencial como ambulatorial. Desses atendimentos ambulatoriais, em destaque são 5 hospitais regionais, basicamente, que fazem esse atendimento, né? O Hospital Regional do Gama, Hospital Regional de Ceilândia, Hospital Regional de Taguatinga, Hospital Regional da Asa Norte, Hospital Regional de Sobradinho. Nós temos o Hospital Materno Infantil, que basicamente está direcionado às pacientes gestantes. E nós temos também o Hospital de Base, que hoje é responsável pelo atendimento de pacientes de maior complexidade e algumas urgências, como urgências neurocirúrgicas, urgências urológicas, por exemplo. Quantos são esses atendimentos? Bom, apesar de não estar muito boa a imagem do número de consultas, mas a gente vê que
foram 20.545 atendimentos gerais da hematologia em 2022. Isso são atendimentos tanto em consultório como atendimentos em emergência. A gente vê que o hospital de base tem um contingente que é quase o dobro, que é o dobro, mais do que o dobro do que o outro hospital, né? Outros hospitais que vêm subsequentemente, mas a gente tem que destacar também que aqui é o atendimento dos pacientes oncohematológicos, basicamente quase a totalidade deles, né? E isso faz com que o hospital de base, que também atende pacientes hoje com anemia, com doença falciforme, também tem um atendimento que seja um atendimento que a gente precisa destacar. E isso é importante porque, assim, apesar de a gente não ter não conseguir diferenciar com muita clareza o que são pacientes oncohematológicos ou o que são os pacientes, por exemplo, com hemoglobinopatias, a gente vê que a demanda de atendimento é uma demanda importante. E isso gera necessariamente uma necessidade por parte desses pacientes, principalmente dos pacientes que têm aquela transfusão, perfil de transfusão de sangue irregular, em que a gente pode destacar os pacientes com hemoglobinopatias hereditárias, que é justamente da qualidade daquilo que eles precisam, que seria da qualidade hemoterápica. Então, a gente já voltando agora um pouquinho para a Fundação Hemocentro de Brasília, e a gente fazendo um parâmetro de comparação aquilo que a Sociedade Americana de Hematologia preconiza e o que a Fundação Hemocentro de Brasília ela oferece, a gente vê que o quadro ele basicamente se superpõe. A Sociedade Americana de Hematologia ela pede que seja feita a fenotipagem estendida, né, de hemocomponentes, coisa que aqui na Fundação Hemocentro de Brasília a gente consegue fazer, a gente faz. Ela sugere também que seja feita a fenotipagem, pelo menos do Cesão e do DUF-B. Nós temos a genotipagem agora em curso, apesar de não estar ainda dentro do nosso protocolo transfusional de 2020, que vai ser revisado, mas a gente hoje consegue oferecer para pacientes a genotipagem, particularmente para os pacientes de hemoglobinopatias hereditárias, e em termos de transfusão, que seja feito também para esses pacientes, que seja feita uma transfusão com pelo menos o fenótipo até o kill, né? E aqui na Fundação Hemocentro de Brasília a gente faz um fenótipo que ele vai além daquele mínimo que é preconizado pela sociedade americana. Então, isso acaba nos sendo motivo de orgulho a gente poder dizer que o Hemocentro de Brasília está em conformidade com as recomendações de uma sociedade importante como a Sociedade Americana de Hematologia. Bem, a gente colocando isso um pouquinho em números, então, nós vimos que são 4.100 doações em agosto de 2022, sendo que dessas doações, 1.387 desses hemocomponentes foram fenotipados para RH e Kill, e 10 bolsas por dia são feitos em fenótipos estendidos. Então, das doações diárias, 10 bolsas, já está falando em torno de 180 doações por dia, então 10 bolsas elas são feitas esse fenótipo estendido. E nós temos hoje um cadastro de um pouco mais de 15.000 doadores já registrados, quando a gente precisar de ter um fenótipo um pouquinho mais diferente. Bem, e foram distribuídos, então, em agosto de 2022, 479 bolsas fenotipadas. Isso é importante e mostra que o Hemocentro tem conseguido também atender também a essa demanda desses pacientes que têm essa necessidade transfusional um pouco mais complicada, né? Nós temos também 681 pacientes que já foram fenotipados, sendo que desses somente 63 para RH e Kill. Os outros, todos eles têm os fenótipos estendidos. Então isso é importante também, tá? A gente colocar que esses 63 provavelmente não são pacientes, evidentemente, com hemoglobinopatias. Bem, nós temos hoje 204 pacientes que foram genotipados. Esses pacientes, em sua totalidade, são pacientes com hemoglobinopatia SS, né, com doença falciforme, e também nós conseguimos, já estamos operando o ensaio de monócito de monocamada, né? E a gente já fez em 3 pacientes em que 100% deles eram pacientes com mielodisplasia, tiveram uma transfusão com eles. Foram pacientes que realmente estavam com bastante dificuldade da bolsa compatível, e através do método de MMA se conseguiu fazer uma transfusão 100% segura para eles e 100% efetiva nessa transfusão.
Bem, fazendo parte do desafio transfusional da hemorragia, a gente não pode, evidentemente, que é importantíssimo e talvez o mais importante, seja as boas práticas transfusionais. E quando a gente fala em boas práticas transfusionais, a gente necessariamente está falando do PBM, que é o Patient Blood Management, que é o gerenciamento de sangue do paciente. Isso é uma ideia, é um protocolo, na verdade é uma abordagem multidisciplinar focada no paciente para otimizar o manuseio da transfusão, visando cuidado médico de qualidade e eficaz. Então é um programa que serve para que se faça com que a transfusão de sangue tenha o que a gente seja a mais eficiente e a que seja menos danosa para o paciente. Então ela abrange aspectos de avaliação e manejo clínico do paciente, é uma abordagem bem ampla, que envolve a tomada de decisão de transfundir, inclui indicações apropriadas, minimização de perda de sangue, otimização de massa eritrocitária do paciente e melhoria da evolução do paciente através do uso seguro e racional do sangue e redução de exposições desnecessárias a produtos sanguíneos. Então o PBM, na verdade, é uma ideia muito maior, uma ideia muito mais abrangente e que hoje a gente já sabe do impacto dela dentro do serviço que hoje consegue executá-la. Bem, para a gente ter uma ideia, isso aí é um movimento que é um movimento internacional, com várias associações de peso, como a ABB, a American Society of Hematology, a Associação Brasileira, a BHH, né, Joint Commission, a Organização Mundial de Saúde, todas elas já tem como, vamos dizer assim, como meta realmente a disseminação e o cumprimento do programa de PBM. Bem, nós temos países no qual o Brasil está incluído, em que o PBM ainda ele é visível através de poucas iniciativas individuais com baixo nível de coordenação. Então é o que a gente diz, aqueles Don Quixotes que existem e que eventualmente conseguem implementar no seu serviço, né, a ideia do PBM. Nós temos outros locais em que isso já está mais avançado, em que já há uma abordagem estratégica e coordenada visando já a sua implementação de fato. São países como Suíça, Coreia do Sul. E nós temos também onde o PBM já está consolidado. Então, esses países já colhem de fato o fruto da sua implementação, que é o caso dos Estados Unidos e o caso, por exemplo, da Austrália. Então, a gente está caminhando, estamos no início, mas estamos caminhando e é muito importante que a gente consiga dar esse primeiro passo. Esse primeiro passo depende, evidentemente, de alguns fatores que podem ajudar e alguns fatores que podem diminuir a efetividade de implementação, né? Então a gente coloca alguns fatores que são fatores aceleradores, como a geração e o manejo, né, de dados locais, dados do serviço, daí a importância de você conhecer o seu serviço, né? Iniciativas de treinamento e de educação do PBM, uma política nacional, né? E lideranças que são lideranças que sejam fortes, que estejam engajadas realmente na implementação do PBM. Então, esses seriam os principais fatores aceleradores. Em relação aos fatores inibidores, nós temos realmente a baixa adesão, né, a treinamentos, por exemplo. Nós temos a baixa de custos, né, a deficiência de custos quanto para que haja a implementação. Nós temos hiatos de educação em termos de treinamento, quando tem que ser uma coisa de educação contínua, infelizmente. E quando a gente não se consegue fazer dessa forma, nós temos com isso como fator inibidor e também um grande problema, que eu acho que talvez seja um dos principais, talvez, daqui, e que gere a maior parte dos outros, que seja realmente o apego a práticas mais antigas do ponto de vista transfusional. Realmente a gente tem que, o termo é esse, desapegar mesmo de vários vícios que a gente tem e que a gente leva, e que o PBM, de certa forma, ele vem para quebrar determinados paradigmas, são difíceis às vezes a gente se livrar, né? E como a gente falou, alguns locais são pioneiros aqui no Brasil. A gente pode destacar, por exemplo, como o estado do Ceará, especificamente através de uma portaria de 2017, em que há uma implementação do ponto de vista, uma iniciativa, vamos dizer assim, do ponto de vista
de coordenação em que se coloca objetivos e estratégias já visando a implementação do PBM no Estado, né? E a gente pode destacar várias ações de PBM a serem implementadas ou que já estão em pleno funcionamento no Ceará, como plantão de hemoterapia 24/7 para discussão de casos, né? A recuperação intraoperatória de sangue, o tratamento com ferro, eritropoetina, vitamina B12 para pacientes e instituições vinculadas no SUS, né? A utilização de ácido tranexâmico de cirurgia de grande porte e politrauma, protocolos institucionais para sangramentos graves, né? Protocolo de doador único para neonatos, ambulatório de PBM para manuseio de anemia ferropriva e reposição de ferro, ambulatório de anemia perioperatória para hospitais de referência, cursos periódicos de PBM, estratégias de ressuscitação de controle de dano para paciente com hemorragia grave, disponibilização de tromboelastometria ou tromboelastograma, né, para os hospitais do SUS de Fortaleza. É só para a gente dizer alguns. Isso daqui são boas ideias que, evidentemente, a gente precisa copiar, né? Enquanto na Fundação de Hemocentro de Brasília, o que a gente tem? A gente tem o PBM como realmente fazendo parte do planejamento estratégico. A gente vê que dentro do objetivo de promoção do uso racional e seguro do sangue, a gente vê que há uma meta de realizar capacitações em todos os hospitais da CSDF de alta complexidade para a promoção do gerenciamento de sangue do paciente, né, que é o PBM, até 2023. Bem, isso é uma meta que ela não é impossível de ser alcançada, ela precisa ser começada, e o começo a gente já deu. Apesar de não ser um protocolo transfusional como colocado como exatamente uma ferramenta do PBM, mas ele tem, na verdade, toda a sua filosofia de transfusão e toda a sua construção baseada no PBM. Né? Ele é de 2020, ele já necessita de realmente de uma revisão que a gente deve fazer agora para esse ano, e que a gente realmente coloque mais, vamos dizer assim, mais incisivamente, realmente algumas diretrizes e alguns preceitos do PBM nesse protocolo transfusional. Isso, então, para que a gente saiba de que faz parte da Fundação Hemocentro de Brasília, como Hemocentro coordenador, realmente das suas ações, principalmente para o ano que vem, a implementação do PBM nos outros hospitais. Não adianta a gente, como Hemocentro, a gente está engajado com o PBM se a ponta realmente não tiver isso também. Tá? Então, faz parte do nosso planejamento estratégico, sim. Só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando quando a gente está falando de PBM, da importância de repente, a gente ter o PBM. Isso é para a gente ter uma ideia. Hoje, infelizmente, é uma realidade do Distrito Federal, de que as transfusões de sangue, a gente segue hoje preceitos que são conceitos, na verdade, que foram estabelecidos em 1942. A gente está falando que aquela noção que a gente tem de deixar o paciente num pré-operatório com hemoglobina em torno de 10, de se transfundir paciente com hemoglobina de 8, isso aí são, vamos dizer assim, são conceitos muito antigos que beiram a década de 40. Isso aí, para vocês terem uma ideia, é a foto do John Land, que foi a primeira pessoa que implantou foi a pessoa que implantou o primeiro banco de sangue em 1935 nos Estados Unidos. É da clínica Mayo, e ele criou esse critério pré-operatório da hemoglobina entre 10 e 8, de se transfundir o sangue para que haja uma cirurgia segura. Hoje, uma coisa completamente derrubada dentro dos conceitos do PBM. Então, infelizmente, a gente sente muito dizer que hoje a gente, basicamente, a noção que a gente tem em termos de, por exemplo, de transfusão pré-operatória é esse, de deixar o paciente em torno de 10 de hemoglobina, o que é absolutamente, completamente fora do que preconiza o PBM. Bem, de qualquer maneira, essa
essas boas práticas transfusionais, e que a gente basicamente está falando de PBM, a gente fala do conceito de terapia restritiva. A terapia restritiva não é um conceito tão novo assim. A Organização Mundial de Saúde, desde 2010, ela vem incentivando e vem incorporando entre as práticas do PBM essa terapia restritiva em contrapartida ao que a gente chama de uma estratégia mais liberal de transfusão de sangue. A gente tem, por exemplo, trabalhos como trabalhos nacionais que também são de 2010, em que já fala em que não há aumento de mortalidade com essa estratégia de terapia mais restritiva em relação à terapia mais liberativa. Então não existe prejuízo em se usar uma estratégia mais restritiva, né? Isso também é algo que é bem mais recentemente, também é bem falado na conferência de Frankfurt, dentro da ideia do PBM, também dessa terapia mais restritiva. Né? Então, só para a gente ter uma ideia aqui do que a gente está falando, a gente está colocando como o limite, como a hemoglobina de gatilho para pacientes estáveis, por exemplo, hemoglobina menor do que 7. Né? Isso é uma coisa que ainda a gente vê muita resistência. A gente vê, por exemplo, para pacientes, para pacientes críticos, por exemplo, a gente vê que isso também isso é também uma verdade. Então, e com alto grau de recomendação e tudo com níveis de evidência. Isso é uma das características quando a gente fala de PBM, que tudo é baseado em níveis de evidência. Tá? Então, assim, então é importante a gente ter esse conceito de que o PBM, vamos dizer assim, ele lida com medicina baseada em evidências. Né? Isso é só para a gente ter uma ideia do que a gente está falando. Isso aqui é uma outra também, a gente está falando agora da Austrália também, uma outra diretriz em que a gente coloca aquilo, em que os valores de tolerância, vamos dizer assim, para um paciente anêmico, para que haja uma reposição de concentrado de hemácia, ele é muito mais, vamos dizer assim, ele é muito mais amplo dentro do conceito de PBM do que hoje, infelizmente, a gente usa aqui. Vamos botar aqui em Brasília. Isso aí vai ser um trabalho de formiguinha, a gente vai ter que reverter esse pensamento, particularmente com os colegas que não são clínicos, os colegas que lidam com procedimento cirúrgico. Realmente vai ter que ser um choque mesmo de realidade, porque infelizmente o que a gente vê na prática do dia a dia ainda é aquela medicina de que o paciente precisa ter um mínimo de 10 de hemoglobina para que seja feita a cirurgia sem risco de ter um cancelamento, sem risco de ter um prejuízo para o paciente. Isso realmente precisa ser revisto e vai ser um grande desafio para a implantação do PBM aqui em Brasília. Falando em implantação, por que a gente precisaria então implantar? Já que se a gente acabou de falar, por exemplo, que o que a gente está falando que uma terapia mais restritiva não existe uma piora na mortalidade, né? E a gente não está falando de outros incrementos. Bem, segundo o Sander, numa revisão, num trabalho que ele fez prospectivo, um trabalho grande prospectivo, feito em 2011, ele viu que 59% das transfusões de hemácia foram consideradas inapropriadas. Isso já partindo do princípio dos conceitos do PBM. Bem, isso a gente trazendo para a nossa realidade aqui, se até agora em 2022 se transfundiu 34.261 concentrados de hemácias aqui em Brasília, nas redes SES e conveniados, isso dá uma média de 126 concentrados de hemácias por dia. Ou seja, neste momento existem 5 pacientes recebendo transfusão de sangue. Se aquele valor que a gente comentou no slide anterior ele realmente for próximo à verdade, a gente pode dizer ou fazer o seguinte questionamento, que a gente está falando que 20.200 transfusões de concentrado de hemácia, elas foram feitas de maneira inapropriada ou poderiam não ter sido feitas. Ou seja, por dia, 74 transfusões poderiam ter sido deixadas de fazer. Ou seja, neste momento, das 5 transfusões, 3 não precisariam? Esse é a reflexão que a gente tem que fazer. E tem que pensar no impacto disso em
todos os aspectos, tanto na ponta como para o hemocentro coordenador. São esses dados que são os dados que a gente tem que pensar quando a gente fala em boas práticas transicional e PBM. O quanto que a gente pode deixar de fazer em benefício do usuário, né? E para a gente ter uma ideia do que a gente está falando, 6 anos após a implantação do PBM na Austrália, a gente vê que alguns dados a gente já consegue fazer uma análise maior. Dados que, inclusive, mostram outros motivos para que o PBM seja implantado. Como, por exemplo, uma diminuição de 28% da mortalidade, uma diminuição de 21% de infecção, uma diminuição de 31% de infarto agudo do miocárdio e derrame, AVC, e 15% na diminuição do tempo de internação. Isso é impactante em termos de saúde pública. Nós também temos alguns melhoras de indicadores, né? Como, por exemplo, como a gente falou, o PBM ele não é só o cuidado transfusional. Nós temos também evitar com que aquele paciente seja submetido para uma situação de risco de transfusão. Por exemplo, para que ele vá anêmico para uma cirurgia. Isso não é o desejável. O paciente um local onde tem bem estabelecido o PBM, esse paciente não vai anêmico para uma transfusão. E aí houve uma queda de 21% para 14% da anemia pré-operatória. A hemoglobina pré-transfusional também teve uma diminuição. Eles estão falando aqui de 7,9. Isso aqui seria o paraíso aqui em Brasília, a gente ter um corte de 7,9 de hemoglobina. Aqui em Brasília a gente vê de todo tipo, 9, 8,5, entendeu? Então lá está falando de 7,9 gramas por decilitro para 7,3, entendeu? Ainda está inclusive acima daquilo que teoricamente o PBM preconiza, né? Nós temos também aquela velha máxima que eu, inclusive, era acostumado, de que paciente que recebe uma bolsa recebe 2, né? Quando, na verdade, o raciocínio tem que ser completamente oposto. O paciente que recebe uma unidade, ele tem que receber uma e tem que ser avaliado para ver se há necessidade da outra. Porque a gente não tem que alcançar um nível de hemoglobina, a gente tem que alcançar a estabilidade clínica do paciente. Então, essa transfusão de uma unidade única de concentrados de hemácia, ela aumentou de 33% para mais da metade dos pacientes que precisam de transfusão. Eles são submetidos basicamente a uma transfusão de sangue, e não simplesmente duas, aquele Ctrl+C e Ctrl+V. Isso é muito importante, porque isso mostra a necessidade, a importância desse paciente, depois de ser submetido a uma transfusão, dele ser avaliado e ver a necessidade de uma nova transfusão, tá? E temos também uma redução de 41% do número de concentrado de hemácias, 47% de plasma e 27% na transfusão de plaquetas. Então, na verdade, esse quadrinho aqui, ele dá vários motivos e a gente apenas deu uma pincelada muito superficial do que significa o PBM. Mas é só para a gente ter uma ideia da importância e do porquê da necessidade de implantação aqui no Distrito Federal dos conceitos de PBM. A gente tem que divulgar isso, a gente tem que popularizar o PBM. Isso vai ser uma coisa que é uma meta da Fundação Hemocentro de Brasília para o próximo ano, é a gente divulgar, a gente espalhar, a gente começar realmente a fazer a implantação, que é uma implantação que vai ser paulatina, vai ser difícil, a gente vai encontrar muita resistência dos preceitos do Patient Blood Management. Tá? Então isso faz parte do planejamento estratégico, e o que eu posso deixar para vocês é o seguinte, é que isso é uma necessidade que a Fundação Hemocentro de Brasília já abraçou e que vai concretizar para os próximos anos. Tá? Então eu me despeço de vocês, como eu falei para vocês,
A apresentação foi uma apresentação muito ampla e a gente deixa como mensagem final a necessidade que a gente tem de realmente divulgar, implantar o uso racional, as boas práticas transfusionais, ou seja, a implantação do Programa de Gerenciamento de Sangue do Paciente, o PBM. Muito obrigado.